Programa Papo Médico. Um oferecimento: Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Proto e Devita, Centro Oncológico. A artrose é uma doença que acomete principalmente as mulheres acima dos 60 anos. Vamos discutir esse tema com o ortopedista especialista em joelho, Dr. Adílio Bernardes. Dando início ao Papo Médico de hoje, que vamos falar sobre o assunto osteoartrose, também chamada de artrose. É uma doença que ataca as articulações, promovendo o desgaste da cartilagem da extremidade dos ossos, dificultando assim a movimentação entre eles. Adílio, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no Papo Médico. Obrigado, Ricardo, pelo convite. Estamos sempre à disposição. Adílio, você como ortopedista pode explicar um pouco melhor para nós. Como que ocorre essa doença? Então, Ricardo, a osteoartrose ela tem basicamente a causa primária ou secundária, né? A primária seria em relação ao próprio envelhecimento da cartilagem, como o envelhecimento do organismo como um todo, que não existe nenhum mecanismo ainda definido em relação a esse tipo de degeneração. E a parte secundária, que estaria relacionado principalmente a eventos traumáticos agudos, microtraumáticos ou secundário a algumas doenças inflamatórias, como por exemplo a artrite reumatoide, pode ser uma das causas. Agora, mais precisamente na sua área específica, o joelho. O joelho é fonte importante dessa doença? Certamente, Ricardo. O joelho, pelo fato dele ter 3 compartimentos, né, 2 compartimentos entre o fêmur e a tíbia, um compartimento entre a patela e o fêmur, ele é sede importante dessas doenças em diferentes faixas etárias. Na população mais jovem, a gente tem algumas patologias, como por exemplo a osteocondrite dissecante, as lesões condrais focais, que podem ser geralmente traumáticas, e a osteoartrose propriamente dita, né, que pode ser uma evolução dessas patologias que o paciente teve na idade anterior, como também o próprio processo de envelhecimento, com o qual eu já tinha citado anteriormente. Agora, em relação ao paciente idoso, a artrose instalada, quais as manifestações clínicas da doença? O quadro principal é a dor. É uma dor que ela é de início logo pela manhã, o paciente ele tende a ter até um regresso dessa dor durante o dia com a mobilização da articulação, e essa dor no fim do dia ela tende a retornar mais agudamente também. Outro fator importante também é o derrame articular, que é aquele joelho que é inchado, que são períodos que o paciente de curso da doença que ele pode ou não vir a correr com esse derrame. O paciente ele reclama bastante do atrito, né, desse estalido, essa articulação que range muito quando ele faz algum movimento. E na evolução natural da doença, ela pode evoluir com algumas deformidades. A principal deformidade delas é aquele joelho varo, aquele joelho que afasta um joelho do outro, mas também pode evoluir com a deformidade ao contrário, com a deformidade em valgo. Acometendo principalmente as mulheres, então tem alguns estudos que até falam alguma coisa em relação à parte genética e hormonal, pelo fato de acometer principalmente as mulheres nesses casos, e está bem relacionado com o envelhecimento da população no geral. Agora, se falando de ortopedia, todo mundo pensa que todo diagnóstico é fechado com um exame como o raio-x. No caso da artrose, esse é o melhor exame para diagnóstico? Então, aí nós temos que separar algumas coisas, né? No caso de uma artrose já instalada, o raio-x já é suficiente para isso. Os pacientes mais jovens, que têm aquelas lesões condrais, no qual nós podemos instituir alguns outros tratamentos, um exame de imagem como uma ressonância, ele me permite delinear muito melhor a lesão e o método de tratamento que pode ser utilizado nesse paciente. Agora, se tratando da prevalência, o que você pode falar em termos de faixa etária e acometimento da população em geral? Ou então, com o processo de envelhecimento da população, maior expectativa de vida, né? Então é uma doença cada vez mais prevalente na população como um todo. No caso da osteoartrose do joelho, estatísticas americanas falam que cerca de 21 milhões de pessoas nos Estados Unidos possuem esse tipo de degeneração da cartilagem articular do joelho, sendo que pacientes acima de 75 anos, eles têm uma estatística de até 85%
dessa população com esse acometimento. E é interessante que essa população ela ainda está muito ativa, então é uma série de grandes prejuízos. A falta ao trabalho nos Estados Unidos em relação a dores articulares do joelho está relacionado, é a segunda causa maior de falta de trabalho, só perde para as doenças isquêmicas do coração. Agora você falou também do possível acometimento articular, não exatamente a osteoartrose, né? Outros tipos de doença no jovem. O que você pode falar sobre isso para a gente? Acho que o maior consentimento da população em relação à saúde, prática de esportes, né? Cada vez mais a gente tem eventos traumáticos no joelho, no caso dos entorses, das lesões ligamentares, lesões meniscais. E esses próprios eventos podem gerar essas lesões condrais focais e o próprio fato de, às vezes, o paciente não tratar essas lesões pode fazer com que evolua para lesões condrais também. Então, é uma gama importante aí da doença que que não tratada tende a evoluir mais precocemente quando o paciente adquirir uma certa idade. Vamos dar continuidade ao assunto depois do intervalo. Centro Oncológico DeVita, o mais novo atendimento personalizado em oncologia de Sorocaba. Com equipamentos modernos e uma infraestrutura acolhedora para que você e seu familiar possam ser atendidos com segurança e qualidade. De fácil localização e acesso, com o sistema de segurança e Wi-Fi interno, você encontra aqui o conforto e a tranquilidade necessária para o seu tratamento. Voltando com o Papo Médico de hoje, que estamos falando sobre artrose, também chamada de osteoartrose. Adílio, agora um fato importante, como evitar a evolução da doença? Então, atualmente nós não temos nenhuma medida muito efetiva para evitar a evolução da doença. Por exemplo, nós temos algumas substâncias, como sulfato de condroitina, de glicosamina, que teoricamente diminuiriam as citocinas inflamatórias da reação da osteoartrose e teriam a diminuir esse processo de degeneração. Mas infelizmente não se tem nada muito certo de como é esse mecanismo e se realmente ele age. Tanto é que o FDA, que é o órgão americano como se fosse a Anvisa aqui no Brasil, ele regulamenta esses medicamentos como suplementos dietéticos, né? Não é nem classificado como medicamento. Mas aqui a gente tem, no Brasil ele é considerado medicamento, a gente usa. E alguns pacientes têm uma boa evolução desse quadro álgico com esse tipo de medicamento. Outra arma que ultimamente tem sido utilizada, que é mais recente, seriam os viscosuplementadores, né? No caso da reposição de ácido hialurônico. Também diminuiria essa reação inflamatória, protegeria a cartilagem, daria um líquido articular com uma consistência, uma qualidade melhor. Mas também a longo prazo nós não temos muita evidência de que isso vai se tornar tão benéfico para a cartilagem. Enquanto não é possível evitar, como que você conduz os seus casos no dia a dia do consultório? Então, o tratamento ele é baseado na tentativa de tirar principalmente a dor do paciente, que é o que mais o incapacita, né? Então, através de analgésicos comuns, como por exemplo o paracetamol é muito utilizado, ou analgésicos mais potentes, como o tramadol. Os anti-inflamatórios nós deixamos fazer episódios maiores de dor, não é tão indicado como um tratamento muito contínuo, ainda mais que são pacientes idosos, e nós temos algumas reações adversas com o uso contínuo desse tipo de medicação. Das infiltrações, além do ácido hialurônico, muito se utilizou já dos corticoides, mas alguns estudos até falam que os corticoides podem até piorar a degeneração da cartilagem articular e tende a ter um alívio muito breve, o retorno dos sintomas rapidamente. Nós sabemos da importância da fisioterapia, acupuntura, principalmente nas doenças, né, de caráter ortopédico, né, principalmente das doenças articulares. Existe um papel importante da fisioterapia, acupuntura na osteoartrose? Com certeza, Ricardo. Pelo fato da cartilagem articular ela não ser vascularizada, a nutrição dela é basicamente através do líquido sinovial.
E a mobilidade da articulação é muito importante para manter essa cartilagem mais íntegra. Então, o tratamento ele é multidisciplinar. A fisioterapia, nessa tentativa de manter a mobilidade e fazer com que o paciente tenha uma musculatura mais adequada, a fisioterapia analgésica também é extremamente importante. Nesse tipo de tratamento físico, a hidroterapia, que o paciente ele vai fazer uma atividade aeróbica, que é extremamente interessante, a perda de peso é extremamente importante nos quadros de evolução da osteoartrose. A acupuntura ela é um método utilizado cientificamente em relação à osteoartrose do joelho, não existe nenhuma comprovação. Alguns outros métodos, como por exemplo palmilhas para correção de algum eixo do joelho ou órteses também podem ser utilizados, sempre tentando fazer com que o paciente tenha algum alívio da dor, possibilite fazer suas atividades diárias, então para evitar um procedimento cirúrgico precoce nesse paciente. Agora chegamos no ponto certo, procedimento cirúrgico, que essa é a sua praia. Quais são as opções de tratamento cirúrgico que nós temos nos dias atuais? Bom, temos algumas opções. Desde uma artroscopia simples, no qual nós iremos retirar alguns corpos livres que o paciente possui no joelho, que às vezes traz alguns episódios de travamento, e a lavagem da articulação, que tira um pouco dessas citocinas inflamatórias, traz algum alívio curto desses sintomas álgicos. Alguns pacientes que têm o eixo do joelho, o eixo do membro inferior muito desviado, nós podemos abrir mão das osteotomias, né, para corrigir esse eixo. As osteotomias tanto da tíbia como do fêmur, aí varia conforme a deformidade que o paciente possui, né? E aí propriamente a artroplastia, né? A artroplastia seria a substituição de toda aquela cartilagem, aquele osso subcondral que está doente. Dentre as opções de artroplastia, nós temos a opção de artroplastia unicompartimental, quando nós vamos atuar somente naquele compartimento que o paciente tem artrose. São casos mais selecionados, né? Geralmente os pacientes eles têm artrose tricompartimental, que aí seria a artroplastia total do joelho. Agora falando um pouco de futuro, nós vemos em diversas especialidades médicas um futuro promissor. No seu caso, né, na ortopedia, principalmente no tratamento da osteoartrose, você enxerga um futuro promissor? Com certeza, Ricardo. Ainda existem inúmeras pesquisas em relação à cartilagem articular, no qual se busca algum medicamento, algum método que faça com que a cartilagem, ao menos esse processo de degeneração, seja retardado, para que no futuro nós talvez não tenhamos alguns procedimentos cirúrgicos, como por exemplo a artroplastia total de joelho, que é um procedimento extremamente invasivo, porém necessário nos dias atuais. Júlio, obrigado por esclarecer nossas dúvidas aqui no Papo Médico. Muito obrigado, Ricardo. A prática dos exercícios físicos ajudam a prevenir a perda e a limitação do movimento articular. Músculos fortes protegem a articulação. Porém, sempre pratiquem atividade física sob orientação do profissional capacitado. Até a próxima! Você assistiu o programa Papo Médico, um oferecimento Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Proto e Devita, Centro Oncológico. Centro Oncológico Devita, o mais novo atendimento personalizado em oncologia de Sorocaba. Com equipamentos modernos e uma infraestrutura acolhedora para que você e seu familiar possam ser atendidos com segurança e qualidade, de fácil localização e acesso, com o sistema de segurança e Wi-Fi interno, você encontra aqui o conforto e a tranquilidade necessária para o seu tratamento.